Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus, estou aqui mais um dia, graças a Deus, para estarmos lendo mais dois capítulos de hoje. Enfim, tá meio friozinho, mas glória a Deus. Enfim, vamos fazer uma pequena oração, que Deus ilumine a nossa mente, a nossa cabeça e nos dê a sabedoria dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Pai, a tua sabedoria neste momento, Pai, que o Senhor nos perdoe nossos pecados, Senhor, os pecados que a gente cometeu, Pai, em nome de Jesus. E nos dê o teu entendimento na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enfim, ontem a gente estava vendo sobre a libertação do povo ali, né, de Israel, né, que é a Páscoa, né. E tem um detalhe ali que o Senhor fala sobre a circuncisão, né. Para participar da Páscoa, tinha de ser circuncidado, né. Enfim, eu queria só, antes de começar a leitura de hoje, eu queria só deixar aqui que a palavra explicasse o que é a circuncisão, né? Enfim, no livro de Colossenses, né, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 2, ó, a partir do versículo 9, dá para nós fazer uma pequena leitura ali. Colossenses, capítulo 2, do versículo 9 até, até o 15 ali. Dá para nós estar lendo bem devagarzinho que ali ele vai explicar, sabe? É uma leitura rápida, mas ele vai deixar claro o que é a circuncisão hoje, né? Enfim, eu vou ler aqui para vocês, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos resgatou. Tem algumas traduções que fala, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, né? Enfim, aqui o mais interessante é que ele fala que nos vivificou, né? Enfim, como a gente leu lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva comeram o fruto, né, proibido, digamos assim, eles morreram espiritualmente, né? Enfim, nessa questão da circuncisão feita, digamos que ele mostra ali, feita no batismo, é que vivifica, né? Que tem vida, né? Enfim, é esse trechinho que eu queria deixar com vocês aí. Quiserem dar mais uma olhadinha ali depois com mais calma, o capítulo 2 de Colossenses, ele explica bem certinho com essas palavras. Enfim, vamos para a nossa leitura de hoje? Deixa eu abrir aqui. Enfim, hoje nós vamos estar lendo o Êxodo, capítulo 13, né? 13 e 14. Que diz bem assim, ó. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não como nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo, quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês.
durante 7 dias como pão sem fermento, e no 7º dia faço uma festa dedicada ao Senhor. Como um pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Então eles cumpriam esse decreto que o Senhor deu, até ali Jesus, ter feito ali aquele sacrifício ali. Enfim, no versículo 11 fala bem assim: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem que significa isto, digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Enfim, ali que nem a gente leu, que nem eu li ali para vocês, em Colossenses, também o Senhor Jesus tirou da escravidão do pecado, Digamos, não servimos mais à carne, mas sim a Ele, E ali, através, digamos que Ele usa a circuncisão, Nem aqui era feito ainda a circuncisão na carne, mas em Cristo Jesus, assim que você nasce de novo, é sepultado no batismo, que o batismo nada mais que significa a sepultura, Você sepulta o velho homem e nasce para Cristo, Aquela situação que aconteceu no Éden, ela é dada em Cristo Jesus para você se restaurar, da sua vida, Acaba nascendo de novo, Depois para frente a gente vai acompanhar mais esse trecho que fala sobre o novo nascimento, o nascer de novo, Onde que eu parei? No versículo 15. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Agora ele começa a contar aqui sobre a partida, Que eles vão sair, e depois os próprios egípcios vão atrás deles, Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto, Você vê, o José ele tinha falado realmente, que nem a gente leu lá para trás, sobre essa questão dos ossos dele, E quando o Senhor vir resgatar eles, que eles levem os ossos de José junto, Durante o dia, o Senhor ia
diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite, né? Agora aqui no capítulo 14, né? Que o faraó vai querer ir atrás deles, né? Ali o Senhor estava mostrando para eles para onde que eles poderiam estar saindo, né? Até chegar no Mar Vermelho, né? No capítulo 14 fala bem assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Ariote, em Migdol e Omar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Ariote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um
e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outro à esquerda. Os egípcios os perseguiram todos a cavalo, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas a mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Glória a Deus, né? Enfim, aqui a gente vê que eles já cruzaram o mar, né? Já estão para o outro lado do Mar Vermelho, né? Enfim, dá para entender que o Senhor ali lutou por eles, né? Foi o Senhor com as mãos fortes que tirou realmente o povo lá do Egito, da escravidão, né? Assim como o Senhor prometeu ali para os patriarcas, né? Tanto até para José, né? Ele tinha falado que ia tirar o povo, e assim fez, né? Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor por mais um dia, né? Poder estar aqui lendo mais 2 capítulos e compartilhando um pouco das Escrituras, né? Vamos nesse ritmo que Deus vai nos dar vitória, né? Enfim, fica aí meu abraço, Deus abençoe a todos aí, uma boa noite aí, tudo de bom para vocês aí. Enfim, até o próximo vídeo aí, um abraço.